As trajetórias são formadas por escolhas, caminhos, desafios, obstáculos. E o nosso Câmara Livre aqui na Missão Pública tem o prazer de conversar com você, entrar na sala da sua casa e pedir licença para, a partir dos nossos convidados, a gente trocar experiências e saber que os caminhos podem ser indicados por várias razões, virtudes, e se você olhar no seu tempo, no seu caminho, quem sabe, a partir dessa nossa conversa aqui no Câmara Livre, você também dê uma olhada no seu horizonte, porque a vida é um sopro, Antônio Carlos Garmes. Passageira demais. Aliás, eu levei um susto ontem, porque ficou marcado para sexta-feira, eu vou receber o título de cidadão bauruense, que me foi otorgado pelo meu querido amigo Marcelo Borges, e vou receber o título juntamente com meu sobrinho Eric Garmes, que é o atual presidente do Grupo Pascoaloto. O título me foi concedido em 2012. Eu vou receber agora. Eu falei, meu Deus, 11 anos, como passa? É um sopro. Então, realmente, somos peregrinos. Estamos de passagem pela terra. O meu Senhor me ensinou isso e me obriga a ser sempre uma pessoa correta, porque o Espírito Santo é que nos ilumina, o Espírito Santo é que nos esclarece do pecado, da verdade e da justiça. Mas os filhos que nasceram do alfaiate de Avaí sabem hoje, na trajetória das suas escolhas, que costurar a vida, não com perfeição, mas com o lado certo, sem ferir ninguém, não é uma missão muito simples. Veja só, eu costumo dizer que eu nunca vi, nem ouvi alguém dizer que os meus avós, meus tios, meus irmãos tenham praticado algum ato desabonador. Só isso já é uma alegria no coração, porque eu sei que tem uma família muito coesa, uma família onde nós nos damos muito bem, somos amados uns aos outros. O alfaiate seu Otacílio abriu uma pequena loja na então Batista de Carvalho, daquela Bauru pujante, dos trilhos, né? Para quem não viveu essa época, tem uma série de documentários, felizmente, aqui na missão da TV Câmara Pública, de registrar esse período. E hoje a gente vê aquela desolação daquele cenário urbano e não se recorda, ou as novas gerações não sabem daquele período. Foi esta a alfaiataria que, não só de forma simbólica, conta um pouco da história do pequeno Toninho aqui na cidade também? Veja só, isso aí tem um antecedente. Os meus 2 tios mais novos foram estudantes em Bauru e eles tinham que vir de trem para estudar na escola aqui, no ginásio, e voltavam de trem no fim da tarde. O meu pai, vendo que nós estávamos começando a crescer e que talvez para estudar nós tivéssemos que tomar também os trens e tudo, ele, em conversa com a minha mãe, disse, Isaura, vamos mudar para Bauru. As crianças vão passar a estudar lá, não vai precisar andar de trem, nada. E assim, no dia 5 de dezembro de 1951, logo de manhã, meu pai veio para Bauru, onde, na rua Batista de Carvalho, 125, ele abriu a alfaiataria Garmes. Nós não viemos junto com ele de manhã, porque eu estava terminando o primeiro ano do grupo, lá na escola de Avaí, estadual de Avaí, que era onde hoje é a prefeitura de Avaí. E nós ficamos lá porque eu teria que fazer o último exame para saber se tinha sido aprovado para o segundo ano ou não. Meio-dia, entrei na escola, fiz a prova, saímos, o táxi estava esperando lá fora,
com a minha mãe e meus 3 irmãos, o Otacílio, o Fernando e a Neuza. Peguei o táxi e viemos para Bauru para morar, olha, numa rua famosa, Rua PRG 8, 616. Chegamos... Chegou aqui no advento da TV na América Latina, no interior. Ali ainda era, naquela época, a Bauru Rádio Clube. Sim. PRG 8. Sim. Né? Até brinco, um dia o jogo do Noroeste, o repórter lá em cima pergunta para o de campo, o que está ouvindo aí, né? Aí ele falou, aqui está ouvindo a PRG 8 Bauru Rádio Clube. Essas coisas a gente não esquece. Não esquece. Né? Bom, aí chegamos, nos instalamos na casa, lá na rua PRG 8, que hoje é Horácio Alves Cunha, cujo Horácio Alves Cunha foi presidente, vereador desta casa, e morava nesta quadra, do lado esquerdo, quase na esquina de cima. Bom, e tem também uma senhora de cor, 2 casas para cima da nossa, que vendia pamonha na cidade. Ela gritava, vai pamonha aí? Não sei se o pessoal lembra disso, mas voltando, no final da tarde, ainda tinha claridade, meu pai pega eu e o Otacílio e fala assim, vem cá, vamos ver Bauru. E nos levou ali, pertinho de onde é o fórum, que era um matagal, uma ribanceira, e ele falou, não dá para esquecer. Meu pai fala assim, olha filhos, o cidadão que nós viemos morar, perto de Avaí, né? Avaí tinha 800 mil pessoas, Bauru tinha, na época... Tinha 800 pessoas. Na época Bauru tinha uns 40 mil habitantes. Eu vi Bauru, eu tenho a visão, aqui na minha consciência, do que era a cidade, eu vi a cidade naquele dia, né? A cidade ia até a Duque de Caxias. Do lado de cá, não passava do Ribeirão das Flores, onde tinha a mina do Abelha. Do lado de cá era Vila Cardia, Quajo. Então, e a Bela Vista e Independência. Falcão e Independência. Bela Vista, Quajo, Falcão e Independência. Era isso o Bauru. Só para aproveitar esse período, você brincou de futebol nos campinhos, aquela bola de capotão ali na Bela Vista ou não? Nossa! E os jogos nossos, era tudo... hoje eles falam terrão, né? Chão batido. Terrão. Por exemplo, o primeiro jogo do Botafoguinho, que jogou contra o meu time, dos meus irmãos e dos amigos ali, foi lá no campo do Tiritã. O Chiquinho já contou essa história aqui. Sim, tá? sim. Aí há um tempo, pouco tempo atrás. Era um areião. Chiquinho, goleiro do Noroeste. Era um areião, não era terrão, não. Você afundava o pé de tanta areia. E nós jogávamos bola. Ia na escola, o resto do dia era bola. Tanto que em frente, depois, quando nós mudamos da Batista, a alfaiataria, nós mudamos da Batista para a Rodrigues Alves, 53, em frente tinha o Bar Farol. E tinha uma família, o senhor Luiz Moisés, e vários filhos e tudo. E, passados uns anos, um deles, o Milton, falou para mim assim, porque daí o Otacílio já jogava no Noroeste, ele falou assim, olha, eu tinha certeza que um de vocês tinha que dar jogador profissional de futebol, porque vocês jogavam bola aí na rua, na avenida, parava, eu falo assim, levava 15, 20 minutos para passar um ônibus no Quajo, a gente jogava bola na avenida, claro. Nas Arias Leite, jogava bola na rua, né? Descalço, machucava. E nós jogávamos muito bola no campo do Botafoguinho. Onde é isso? É a esquina da Manuel Bento Cruz com a Rio Branco, onde tem um prédio depois pertinho da Duque, para as pessoas saberem. Na quase debaixo da Duque, Manuel mas Bento Cruz. Atrás da Beneficência Portuguesa. Atrás. Então, nós jogávamos futebol. Ali era o campo do Botafoguinho. Jogava futebol
Inclusive tem uma coisa que eu me lembro muito bacana, muito bacana. Nós estávamos jogando num dia de eleição, que sempre era 15 de novembro, estava tendo eleição municipal. Tá. E aí nós jogando ali, o Nicolinha, tá? Parou o carro em frente ao campinho, na rua Rio Branco, e saiu de lá de dentro uma senhora idosa que ele pegou, colocou no carro para levá-la votar. Quando ele chegou, desceu do carro, nós paramos o jogo, olha, meninos de 12, 13 anos nós éramos. Paramos o jogo e o Ricardo Pieroni, Ricardo Scapim Pieroni, hoje está no Rio de Janeiro. Ele é aposentado, alta escala na Shell. Inclusive, ele me presenteou com uma botoadura com o emblema da Shell de ouro. Tá? Você vê a amizade que nós tínhamos. E o Ricardo começou a bater palma e todos nós que paramos o jogo começamos a bater palma. O Nicolinha falou, passa segunda-feira lá pegar uma bola para vocês. Ah, ganhou a bola. Naquela época tinha o campeonato do Nicolinha. Ele fazia campeonato e o campeonato era no campo do Noroeste, à noite, iluminado. Era um sonho jogar lá. Toninho, mas como o seu pai... Vamos voltar no meu pai? Trabalhador, tal, Tá, não sei o que, alfaiate aqui, é só para entender esse ponto, porque quem tem famílias, tal, daquele período, sabe. Fala, ó, arrumar, encaminhar os meninos para estudar e para trabalhar. E de vez em quando tem um tempinho para jogar bola. Tinha que conciliar as coisas. Quando eu fiz quase 14 anos, o senhor Manuel Domingos de Oliveira, pai do Valzinho, arrumou... Jeová de Oliveira. Jornalista. Do Jeová de Oliveira, o Valzinho. Ele arrumou um emprego para mim, que era na esquina da minha casa. Emprego do quê? Para trabalhar na imobiliária Terra Nova. Tá. Segundo andar, Rua Batista Carvalho, 310, segundo andar, sala 18 e 19. Ali eu trabalhei 4 anos. Os proprietários eram o seu Milien Abraão Raal, um homem maravilhoso, funcionário do Banco Brasil, e o Calil Raal, Dr. Calil Raal. Tá. O seu Milien, que eu amei como patrão, me ensinou a fazer contrato, datilografar os contratos. Preparou você. Preparou. Então eu guardo isso no coração. E eu, há uns anos atrás, há vários anos, né, porque eu era juiz da ativa ainda. Sim. Eu escrevi uma carta para ele dizendo que eu tinha ingressado como juiz, que eu tinha casado, que eu tinha 3 filhos pequenininhos, criancinhas. E ele mandou uma carta que eu guardo, guardava até pouco tempo, dizendo que ele estava muito feliz com o meu progresso e que a felicidade dele foi maior até porque a minha carta chegou no dia que ele estava fazendo aniversário. Que legal. Mas olha, o seu Millen e o Dr. Calil são, ou eram, né, os dois faleceram, tios-avós do vereador, o vereador Viegas aí, Sim. O filho do Cardoso. Agora fugiu o nome, mas tudo bem, não tem filho problema. Filho do Cardoso. Claro. Viegas Cardoso, sobrenome dele. Em 68 você terminou a faculdade, sim, mas para entrar na faculdade, você estava trabalhando já nesse meio aí, o meninão, né? O que te levou para o direito? Para entrar na faculdade eu trabalhava no Banco Moreira Salles. Tá. Por que direito? Por que você escolheu direito? Aí é que são. O meu tio Ovande Garmes, ele foi na família Garmes de Avaí, Bauru, ele foi o precursor. Ele era professor, casado com a minha tia Marlene, professora, e ele fez direito e advogou,
foi delegado de polícia e foi juiz de direito. Ele puxou a família para esse lado. Tá. Mesmo porque nós tínhamos parentes colaterais, vou dizer assim, afins e tudo, que eram do judiciário. Vercingetorix de Castro Garmes, que escreveu livros, tudo. Ele era parente do meu avô. Tá. Esse Vercingetorix teve 2 filhos promotores, o Vercingetorix de Castro Garmes Filho e Ana Maria de Castro Garmes, que foram procuradores do Ministério Público. Legal. Nessa época, então, estudando, via citações do Vercingetorix. E isso animou a Otacílio, o Fernando. Aí foi animando. Claro. E chegamos num momento que nós tínhamos 14 da família, entre juízes, promotores e delegados. 14. Inclusive, tinha gente que brincava conosco, dizendo assim, aproveita e nomeia teu pai ou teu tio de carcereiro ad hoc. Aí fica todo mundo. Já cuida do primeiro ao último estágio. Mas era uma alegria. Lógico. E graças a Deus, né? O meu tio Vande, a gente agradece a Deus dele ter tomado esse caminho. Mas me conta, por que você, ou que circunstância fez com que você tivesse que advogar no começo e trabalhar no Banespa ao mesmo tempo? Não, primeiro eu Ou advogou, depois foi pro Banespa? Não. Primeiro eu comecei a advogar. Tá. Aí eu entrei no Banespa. Ok. E no Banespa eu abri um escritório no edifício Caravela, junto com o Plínio Tércio Martins Ferraz, um colega. Não, perdão. Primeiro com o Fernando Rodrigues Horta. Mas isso para advogar, no começo da carreira? Advogar. Trabalhava no banco e advogava. Sim. O Fernando, um dia, chega lá 2 e pouco da tarde, eu estou no escritório, ele entra no escritório e fala assim, Toninho, a partir deste momento, eu não sou mais seu colega, nem no Banespa, nem aqui no escritório. Eu falei, Fernando, você ficou louco? Ele falou, não, eu entrei na Volkswagen do Brasil. E se amanhã ou depois tiver uma vaga lá, no mesmo cargo meu, eu vou ser meu candidato. Eu falei, não, vou sair do banco e tal. Bom, e isso acabou acontecendo. Eu acabei indo para a Volkswagen do Brasil. Você foi para a Volkswagen do Brasil? Eu trabalhei como, eu era metalúrgico do ar-condicionado. Que ano? Meu cargo, eu tinha Mas aqui 15... em Bauru ou São Bernardo? Começamos lá, né? Faz curso, isso, aquilo. Sim. Naquela época, o presidente é uma pessoa muito conhecida no Brasil, que eu não quero falar nada dele. Tá bom. Aí, já era como é. Aí, o que aconteceu lá? Eu vim trabalhar no escritório regional de Bauru, na rua Rio Branco, entre a 7 e a 15, onde hoje é um Mas fazia hospital. o quê? Só para entender, Toninho? Porque representante de vendas. Ah, legal. O que era área isso? Comercial. Era ir nas revendas, que eu tinha 15 revendas, onde eu ia lá negociar as cotas. Tantos Fusquinha, tantos isso, tantos... Aí, Kombi. Na época, o Tchan era o Passat, TS. Os caras, os revendedores se matavam, brigavam para ter o Passat. Ficava doido. Por sinal, eu tenho uma história sobre isso, né? Você teve Passat? Como? Você teve Passat TS? A Volks me dava um carro com gasolina, tudo, diária. Sim. A Volks era uma baita de uma Mas empresa. conta a história do Passat, para você não perder. Aí a história do Passat é a seguinte. Quando o meu chefe era, ele era um capitão do exército caçado pelos militares, né? E ele, eu não vou falar nomes, tá? Não. E ele chegou para mim e falou assim, Garmes, você vai fazer 15 revendas, tem 2 lugares que você precisa tomar muito cuidado. É Bebedouro e Matão. Tá. E ele explicou os motivos. Tá bom. Cuidado lá. E eu
cheguei na primeira visita minha em Matão, né? E cheguei e falei para um funcionário ali na agência: eu sou o novo representante da Volkswagen no Brasil, vim trazer a cota para o senhor fulano. Ele falou assim: o senhor fulano está lendo o jornal e ele não atende ninguém. Ele não atende ninguém. Eu falei assim: mas ele vai atender. Fui na sala dele, abri e falei: bom dia. Peguei o jornal, dobrei, pus ali, falei: eu sou o novo representante da Volkswagen no Brasil, eu vim trazer a cota para o senhor. A cota, tal coisa, o senhor quer tal carro? Quero. Tal carro, o senhor quer? Tal carro? Quer. Não, aí 4, não, só quero 3, tal carro. Bom. E eu tenho um Passat TS para o senhor. Ele falou assim: não quero. Esse carro é muito caro, eu não tenho um interessado, eu não quero. Eu peguei, fui para Araraquara, Sim. que era a última Seguiu. passagem minha. E ele, o senhor lá, também não vou dizer o nome dele, é um homem maravilhoso, ele falava assim: tudo que os outros não quiserem, dá para mim. E eu falei: eu vou dar para ele, sim, o Passat, pô, sim. que era o doce de coco, né? E eu falo assim ainda: coco queimado, porque coco branco é fácil, coco queimado, se você não der o ponto, fica ruim. Exatamente. Então, coco bom mesmo era. Aí cheguei lá, papapá, eu fui dando para ele, eu falei: e tem um Passat pro senhor assim. Mas que maravilha, papapá. Tá bom. Aí eu fazia o relatório. Lá no Matão, eu escrevi: foi oferecido um Passat TS e recusou, dizendo que era caro o carro e não tinha um cliente em vista. Bom, aí, no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui para Barretos. No caminho, o meu chefe ficou me procurando. Tinha que te ligar nos lugares, não era que nem hoje, não. Aí, ficou me procurando. Aí, quando eu cheguei lá em Araraquara, em Barretos, o revendedor falou: o seu chefe está te procurando. Eu liguei. Garmes, você deu o Passat, né? Dei. O fulano lá agora quer o Passat. E não tinha. Não tinha, era pouca produção e os negros se degladiavam para ter o Passat. Aí eu falei: eu não tenho mais, eu não tenho como. Minha cota foi eu quis dar para ele, ele não quis, eu dei para o seu fulano de Araraquara. Aí ele telefonou lá em São Bernardo. Falou, que o cara era, né, amigo do tal, e que aconteceu isso, assim. Arrumaram o Passat pro homem, né? E aí, mas do gozado é o seguinte: assim que eu assinei a cota com ele e eu saí, ele telefonou pro meu chefe: vocês mandaram um louco aqui agora. Mas, eu falo assim, depois desse acontecimento, eu fazia o que eu queria com ele. Ele aceitava. Ele falava: não, nunca veio um cara aqui que fazia... Entendi, lógico. Você impôs seu estilo. Você jogou bola no campo da Várzea, nos campeonatos daqui ou não? Veja bem. Deu tempo de... Na Várzea eu joguei em quase todos os times da cidade. Sempre... Mas é a turma da Portuguesinha que gosta de você, eu sei que você vai falar, mas... Sempre joguei no aspirante. Naquela época, a turma falava enxuga-campo ou cascudo. Sim. Sempre joguei no cascudo, no time de baixo. Na preliminar. E jogava um ou outro jogo no titular, tá? Jogava no titular. Então quando eu me candidatei a primeira vez para vereador, que eu fui o último escolhido pela comissão do PSDB,
e foi preciso o Pedro Tobias, que participava da comissão, que queria que eu fosse candidato, fazer uma jogada para eu ser escolhido, aí, dá licença um pouco. Para eu ser escolhido, ele disse assim, fulano, você vota Beltrano e Tunim Garbes. Você vota Ciclano, Tunim Garbes. Você vota... Aí eu ganhei, fui escolhido. Claro, Beltrano, Ciclano e fulano, só que cada um vota neles e no Toninho Garbes. Cada um vota num e eu ganhei. Eu ganhei. O que era o comandante da reunião deu um murro na mesa e falou assim, tá satisfeito, Pedro? Não vai ter 300 votos, Toninho Garbes, com o teu apoio. Contaram isso para mim. E eu saí na cidade, gastei 2 pares de sapato. Eu andei. Eu sei. E o Pedro me ajudando. À noite, ele trabalhava no hospital, à noite ele me levava numa casa, num bairro, fazia um discurso lá e ele pedia o voto. Sempre em lugar onde ele tinha relacionamento, claro. Lugar onde ele tinha operado uma pessoa, tinha feito o nascimento de uma criança, tudo bem. Eu fui o mais votado do PSDB. Por sinal, durante a apuração, o Paulo Sérgio, na marcha da apuração, ele falava, Paulo Sérgio Simonetti. logo começou a apurar o centro, o universitário e tal, e eu comecei a explodir, né? Aí ele falou, quem que é esse 45660? Quem que é esse 45660? O cara tá já com 900 e poucos votos, enquanto os outros tinham 100. Aí eu fiz 2.900 e tantos votos. Bom. Era voto para chuchu, como você diria, Tabeira. Nossa, como era voto. Bom, no primeiro sábado, nós entramos em 4 vereadores. Sim. No primeiro sábado, reunião do PSDB, lá na Rua Gustavo Maciel, lá. E aí fizeram a mesa e nos chamaram os 4. E o primeiro a falar era eu, que é o mais votado. Eu peguei e falei assim, olha, eu queria dizer para vocês que eu fui o mais votado. Tinha companheiros que achavam que eu não ia ter 300 votos. Só que essas pessoas que achavam que eu não ia ter 300 votos, não sabia da minha força de ir atrás dos votos, não sabia do apoio que o Pedro me deu, e não sabia que eu tinha tantos amigos na cidade, porque eu joguei em quase todos os times de várzea da cidade. Boa. Onde eu ia, tinha amigo. Muito bom. Só para contar um pedacinho que a gente não pode perder aqui. Você foi protagonista, como todos da magistratura, daquelas histórias do período onde tinha que ditar, sei que você tinha uma habilidade enorme entre a memória e ditar a sentença, o professor vai na página tal, fala isso, porque era tudo na unha. Hoje o pessoal faz por telemetria, se você falar com o computador e o Alexia, que é um aplicativo aí, ele escreve o texto para você e sai pronto. Puxa vida. Bom, mas era na unha mesmo ou depois na máquina de datilografar. Agora, você deve ter tido ao longo da história, você fica aí fuçando a sua memória para escolher, daquelas coisas onde o pessoal fala, poxa vida, mas é um roubo de galinha, mas eu sou juiz, eu preciso aplicar, e aí o cara aqui levou um passarinho do outro, ou seja, tem aquela questão hoje do não teve a intenção, era crime de menor potencial ofensivo, seja o que for a história. Como funcionou a cabeça do juiz Toninho em uma dessas histórias? Veja só, eu fui muito feliz na magistratura. Sim. Para começar, eu fui ser substituto em Lins. Lá foi o primeiro? Eu fui ser substituto em Lins, tá? Tá. Eu comecei na primeira semana de fevereiro de 81, substituto em Lins. Tinha 2 varas, os 2 juízes. Na primeira vara é o Amir Soares Carvalho. Na segunda vara, o maior amor de pessoa que eu achei durante todos os meus tempos, Manuel Carlos Muniz.
Deu sorte. Ele era também. professor na faculdade de Direito, vinha de manhã, voltava à noite para dar aula, né? Vinha de manhã, ia almoçar, trabalhava à tarde, voltava à noite para dar aula, e ele me levava e trazia de Bauru para Lins e de Lins para Bauru. Ele me ensinou, e o Almir também, então eles me ensinaram a ser juiz. Eles me ensinaram, eles me preservaram. Teve dia que eu ia fazer uma audiência e o Luizinho, filho do Muniz, vinha na sala. Doutor, meu pai está chamando o senhor um pouquinho lá na sala, não sei o que é. Eu ia lá, ele falava assim, Garmes, essa audiência eu vou fazer. O advogado costuma representar contra juiz, é meio difícil o cidadão. Eu vou fazer, você é substituto, você não pode entrar numa representação, papapá. Ele fazia audiência. Olha que coisa. Então, poxa vida, que noção de coletivo. Grato, eu sou um cara grato pelo que fizeram a mim, na minha vida, e não foram poucas pessoas que me ajudaram, não, um monte. Bom, mas eu falo assim, fui muito feliz, depois de quase 2 anos, fiquei titular de Duartina, fiquei 1 ano em Duartina, morei em Duartina, depois fui ser juiz de Agudos, fiquei quase 7 anos em Agudos, morei em Agudos, daí fui para São Paulo como auxiliar da capital e aposentei. Bom, tá. Mas em Agudos, eu fui ali, eu tive várias histórias. Pitorescas, né? Naturais da história. Né? Uma delas, Nelson, para te dizer o seguinte, realmente era tudo na caneta. Na caneta e na máquina de escrever. Sim. E eu tinha um escrevente de sala, que também trabalhava lá no cartório. Quando eu tinha audiência, ele subia. Então a banquetinha dele aqui, com a máquina de escrever, o papel, a pessoa sentava em frente a ele, eu aqui na cátedra, as partes, o advogado e tal. Bom, e aí, você sabe que eu tenho uma memória, né? Dizem que é uma memória de elefante, sei lá. Uma memória irritante, como diz a Lídia. Minha mulher diz que a minha memória é irritante. Tá bom. Aí o que eu estava lá na minha sala, eu chamava o escrevente, Antônio, sobe aqui. Ele subia, eu falei, senta aí, põe o papel na máquina. Isso eu fiz um monte de vezes. Processo número tal, visto, etc. O processo estava lá no cartório. E eu falava, visto, etc. E eu fazia o relatório e dava a sentença sem pegar o processo. Porque eu sabia. Eu tinha lido desde a primeira linha. E eu costumava ler tudo, como o tempo que eu fui consultor jurídico e vereador, 12 anos. Eu lia tudo. Eu sei. Você sabe que eu lia tudo. Né? Então, e gravava, graças a Deus, gravava. Então eu dava a sentença de forma oral, sem pegar o processo na mão, que estava lá embaixo no cartório. Aí, mas eu ia te contar uma história, que você pediu para eu contar uma história. Claro. Eu ia contar uma história, mas me veio uma outra história. Uma outra história. Mande. Um dia, isso é muito comum, era muito comum em cidades médias, onde, vamos dizer, hoje eu marquei uma audiência criminal, tá? Aí intima o réu, intima o advogado, intima o promotor, tal. E chegou na véspera, o advogado fala assim para mim, vai lá e fala, doutor, eu não vou poder estar amanhã aí. A audiência é meio simples. Toca a audiência e depois eu assino. Coincidentemente, o promotor falou a mesma coisa. Faz audiência e depois eu assino. Tá bom. Bom, chegou. Era audiência de debate e julgamento. Olha só. Aí
Eu pego. Antônio ele era o réu. Não, o Antônio era o escrevente. Ah, tá, ele desculpa. Ele é Seu xará. de cor, tá? Tá. Um menino maravilhoso. Tá. Ele põe o papel aí, né? Visto, etc. Papapá, o relatório e tal. Aí eu pego e falo pelo promotor. Eu faço uma baita acusação. Você já viu, né? Ao seu jeito, ó. Aí pede a condenação, papapá. Aí a palavra ao advogado. E eu fiz uma baita de uma defesa. Quando eu estava terminando a defesa, eu olhei para o Antônio, ele estava assim, meio branco. Ele falou, onde é que o juiz vai... O que o juiz vai fazer num negócio desse agora? Você escreveu o que você faria se estivesse no papel das provas. Logo. Aí eu peguei e dei a sentença, tive que me virar em 10 para condenar o cara e dar transformar em multa, podia transformar em multa, que não dava nem reincidência, era um caso corriqueiro. Sim, tá? sim. Tá bom, condenei e tal. No dia seguinte, o promotor assinou, o advogado veio em mim. Nossa, doutor, que coisa a defesa! Eu falei assim, passou um advogado de São Paulo e eu pedi para ele fazer a defesa. Ele fez a defesa. Doutor, mas com aquela defesa, não convenceu o senhor? Eu falei, não convenceu. É brincadeira. Mas olha, era uma delícia. Agudos era uma delícia. Imagino. Mas tinha aí os roubos de passarinho, outras coisas do cara estar na casa do quintal do outro. O passarinho, num plantão da polícia, que fui delegado, fazia plantão em Bauru. Sim. O delegado que estava no plantão era o Cardia. E teve um problema de um arará, essa que fala meio e tal. Papagaio. E o cara sumiu e o outro ficou com o papagaio. E aí descobriram que estava com o cara, foi a polícia, pegou, trouxe os dois para a delegacia. Aí, o papagaio e os dois, o que dizia que você era dono e o outro que estava com o papagaio e dizia que era dono. Sim. Aí o que acontece? O que dizia que era dono falou assim, doutor, eu vou falar uma palavra, vou esticar, o papagaio vai sentar aqui, vem aqui, vai dar uma mordidinha na minha orelha. Olha que coisa! E o senhor vê o outro lá, o que ele pode fazer para o papagaio... Pode dizer que não é dele, que é dele. Que é dele. Mas não, pode ver. Ele abriu a mão, o papagaio veio. Você conheceu o Cardia, né? Puta prova! Você conheceu o Cardia? Sim. Seu sem vergonha! Some daqui, senão eu vou te pôr na cadeia. E deu o papagaio pro outro. Mas eu... o elemento do contraditório. Aí não teve contraditório nenhum. Vai logo embora, senão eu te põe na cadeia. E por aí era. Que bom. Como eu disse, eu tenho muita história, graças a Deus. Imagino. Muita história. Mas quando fala que você lia tudo, Toninho, eu preciso fazer pedir licença para um pequeno parênteses aqui, porque a gente está contando de uma história breve. Eu falei no início, que a primeira frase, que a vida é um sopro, né? E eu entrei menino aqui, né, na missão pública, poder, rede legislativa, a Constituição estava lá caminhando e você já era consultor jurídico. Eu frequentava muito a sua sala para o Toninho, o que é isso? O que é litispendência? Coisas básicas tal, para aprendizado. Então, queria comentar com você aqui de forma muito singela de que o básico daquele jornalista curioso, jovem e tal, deve muito à sua paciência de ter feito o que o professor de Lins fez contigo. Que é falar, olha, é isso, lê isso aqui. Inclusive, eu, internamente, entre eu e você, eu sempre disse, inclusive,
quinta-feira, terça-feira passada, foi terça? É. Agora ele faz pelo WhatsApp. Eu viu? peguei e brinquei, né? Que eu te transformei num rábula. Para quem não sabe, rábula era pessoa que sabia muito direito, mas não tinha faculdade, não tinha diploma. E a OAB permitia que essa pessoa advogasse, dava uma inscrição para ele. Tudo. Isso. Em Bauru teve rábulas famosos, né? Também não vou dizer nomes, porque para não esquecer alguém e tal, que eram advogados de nonada, baita advogado. E eu tenho o prazer de dizer que eu colaborei com você na questão jurídica, onde você, como repórter, como radialista, você pode dar a sua opinião correta. Porque, olha, eu ouço tudo e leio tudo, ainda. Tá? Eu sei tudo que está se passando na minha cidade, no meu estado e na minha pátria. Eu me considero patriota. Eu não ia em frente aos quartéis, porque eu achava que não adiantava. Minha concepção. Vamos lá. Não vou. Eu acho que não adianta. O que está armado é outra coisa. Então, e como patriota, antes um pouquinho, hein? Eu trabalhava no Banco Moreira Salles. Hoje é o Unibanco. Antes do John Fitzgerald Kennedy fazer aquela máxima, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por seu país. Eu já tinha feito uma máxima. Patriota é aquele que pode ter reclamação da pátria, mas a pátria não pode ter reclamação dele. Eu vivo assim. Sim. Eu vivo assim. Eu sofro por ver o que acontece, o que está acontecendo no Brasil. Eu sofro, mas, infelizmente, tudo está escrito. Palavra de Deus, só para completar, Claro. A palavra de Deus diz que nós estamos vivendo os últimos tempos. E nos últimos tempos aconteceriam coisas que a gente até ia duvidar que estavam acontecendo. E não tem outra coisa senão estarmos caminhando para a segunda vinda de Jesus. Coisa mais importante na vida do homem, a segunda vinda de Jesus. E pouca gente está preocupada com isso, infelizmente. Mas a própria palavra de Deus diz, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. E eu tenho certeza absoluta, fé, que eu estarei entre os salvos. Você tem uma família da questão da conduta, do seu Tacílio, da Dona Isaura, desse caminho seu, que é uma questão de valores, né, arraigados e reconhecidamente dentro da nossa comunidade, mas num determinado momento você mesmo fala que a fé acabou fazendo um caminho definitivo para você. Me transformou. Eu era muito encardido, demais, mas a partir do dia que eu... Muito encardido é bom. É difícil, né? Sim. Eu era mesmo muito difícil. Inclusive, lá no banco, diziam assim, não discute com o Carmes, você vai perder. O gerente veio perguntar um negócio, eu expliquei para ele, ele não aceitou, falaram para ele, o senhor vai fazer errado. O que o Garmes falou para o senhor fazer é o correto. Ele não fez o que eu disse para fazer. Deu um baita problema para ele. Infelizmente. Mas ele teve jeito de acertar o problema. Graças a Deus. Que bom, rever os caminhos e ajustar. Então eu era mesmo encardido, mas a partir do dia que eu recebi Jesus no coração, rapaz, como meu único e suficiente Salvador. Passei a ler
a palavra sagrada, que é a única regra de fé e prática para a nossa salvação. Passei a estudar a palavra de Deus, passei a dar aula da escola dominical, como dou há tempos. Atualmente eu dou aulas para os catecúmenos, que é o início. É como o catecismo da Igreja Católica, em outras palavras, com algumas diferenças. Eu dou aula e, olha, eu falo assim, tem dia que eu estou com dor de cabeça e eu vou à igreja ou vou ministrar minha aula, com 15, 20 minutos sumiu a dor de cabeça. Que bom. É Deus, é o Espírito Toninho, Santo operando na gente. Mas você sabe que essa missão, e eu acredito em missões aqui, nessa passagem nossa, não é cada um do seu modo, né, de como pode contribuir com a frase que você disse, com o coletivo, ser intransigente com a legalidade, com o que é correto, mas ser ali um sentinela, um vigilante, isso custa muito caro. Viu, Nelson, eu sou intransigente com a lei, sempre fui, mas eu aprendi uma coisa, dizem assim, né, aos inimigos, a dureza da lei. E eu nunca usei isso. Eu digo assim, como juiz da ativa, eu nunca precisei usar 5% do meu poder na caneta para resolver algo. Nunca precisou. Porque eu falo também que em lugar nenhum do mundo o juiz tem o poder que tem no Brasil, com a caneta. Algo... Um juiz lá do cantinho do Brasil, ele para o país. Para o país. Com uma decisão. Né? Ele dá uma liminar e tem que atender. Muda tudo. Tudo. Então, eu nunca precisei usar, mais do que 3, 5% para cumprir minha obrigação. Agora, e só para concluir, não tem mais intransigência. Você tem que ver o irmão que pecou com amor e procurar conscientizá-lo que ele não deve fazer aquilo que é errado. Isso daria uma conversa separada, mas você sabe que a questão do simbolismo da toga no país, ele chega a tal ponto do poder que você vê, né, na extrema corte, o sujeito ser autor do pedido do inquérito, presidente do inquérito, diligente do inquérito que faz as solicitações de verificação e depois julga. Nelson, eu costumo brincar, não é? Eu costumo brincar. Não quer ser dono assim, da bola, do jogo de camisa do outro time? Tudo que eu aprendi na minha vida toda sobre direito, eu joguei no lixo ou esqueci. Porque o que eles fazem é tudo diferente do que eu aprendi. Meu Deus, onde nós vamos chegar? É muito poder. Isso não é correto. Prometi com o cidadão bauruense, com muito orgulho, Antônio Carlos Garnes, ao que eu tenho o privilégio de ser amigo conquistado ao longo do tempo, que não iria falar de política, mas eu preciso só lhe perguntar uma coisa, você fique à vontade para responder. O que o Antônio Carlos Garnes, esse irrequieto, esse colérico, esse sujeito que busca essa questão intransigente do jeito ajustado da questão do que é melhor para o coletivo, da legalidade, o que você desejaria que Bauru resolvesse, que te incomoda? O que me incomoda em Bauru é a estação de tratamento de esgoto. E o culpado do que acontece hoje saiu de Beleza. E ainda falam no retorno. Infelizmente. Não vou citar o nome dele, claro, porque não vale a pena. Isso me incomoda. Está me incomodando, inclusive o projeto que está aí. Na minha concepção, ele é ilegal. Eu não ia falar de política, nem... É um fato concreto. Né? E os motivos... Nós temos consultor jurídico na casa, tem vereadores formados em direito, e eles têm que analisar sob o prisma
da legalidade ou da ilegalidade do projeto. Claro. Né? Isso cabe a eles. Eu tenho minha concepção e eu não vou influenciar ninguém, mas que para mim é ilegal, Eu aprendi com um professor, sem ter entrado na faculdade de Direito, algumas coisas fundamentais, assim. A lei de baixo não prorroga a lei de cima. Não vou entrar em mérito, mas eu nunca vi uma lei ordinária mudar a lei orgânica, que é a Constituição E Municipal. nem isso que eu disse. A lei de baixo não pode. Nem diretamente, nem implicitamente. Não tem como. Toninho, o que significa a hípica para você? Existe, olha só, existe a hierarquia das leis. Está Claro. lá na Constituição. Né? E na hierarquia das leis, a de cima manda na de baixo. Né? A hípica é uma parte da minha vida. Eu frequento a hípica desde 1963. Quantos anos? 63 anos. Você 60 sábado anos. que vem eu faço 80 anos. Quer dizer, desde os 17 anos, frequento a hípica. E comecei indo lá jogar futebol. A hípica tinha um baita time de futebol. E no sábado, formava 4, 5 times. E jogava o tempo. Inclusive, você jogou lá, pô. O Robertinho Bueno jogou lá. Mas fala de jogador bom. Não. Melhor você não. citar os Querdinha lá. Mas eu ia contar uma história do Robertinho. E quem apitava era o Eliseu. Sim. Que faleceu agora, faz uns 2 meses. Grande amigo Eliseu. Grandão, atleta e tal. Ele apitava tranquilo e tal. E o Robertinho, né, ele tinha um costume de entrar com a bola na área e ele tropeçava na bola e caía. E uma ou duas vezes, quando acontecia isso, na hora que o adversário chegava, o Eliseu dava pênalti. Mas era uma simulação. Né? Aí, a partir daí, quando ele pegava a bola e caminhava, eu começava a gritar, Eliseu, Eliseu, ele vai... Ele vai cair, tropicar, ele vai cair. tropicar. Vai tropeçar e tal. Aí o Eliseu, ele tropeçava, então o Eliseu não dava mais, não entrava mais. Até hoje ele fala lembra disso. essa história. Mas E aí, olha, eu fiquei ali um tempinho jogando, sem ser sócio. Aí o Dudu chegou para mim, Ranieri, falou, Toninho, entra de sócio. Eu vou pegar 3 pessoas aí para te abonar teu pedido de sócio. Você, pode ser. Eu entrei de sócio, até hoje, hoje eu sou sócio benemérito, hoje eu sou o presidente do conselho. Eu fui durante 2 meses e pouco, porque a diretoria inteira renunciou, Sim. Presidente, e estamos tocando. É isso aí. A hípica, o presidente atual é o Dudu. O Dudu, não Ranieri, é o Dudu Simão, filho do Clóvis Eduardo Nemes Simão, né? Que o nome do presidente atual é o Clóvis Eduardo Nemes Simão, filho, cuja família Simão também é tradicional, desde antes de mim, lá na hípica. E nós temos um convênio muito bonito, viu? Com o município, com a BDA, com a... Trabalho muito legal lá. Lá, e a hípica tem sido um clube que tem dado todo o apoio, a sustentação para as disputas, os eventos, tudo. E tá levando, legal. Com dificuldade, viu? Sim. Com dificuldade, porque, infelizmente, hoje, pouca gente é sócia. Claro, é muito difícil. Hoje o cara tem academia no prédio, tem piscina no prédio, tem jogos no prédio. Então, o cara fica ali, não vai no clube. O que eu vou te falar,
é tão gostoso frequentar o clube por causa de amizade. Lógico. Você não pode viver enclausurado. Aí por isso que é bom montar a turma da tosse, velho, pra você ser o A turma artilheiro. Mas eu não posso jogar mais, né? Toninho foi um dos artilheiros da turma da tosse, está escrito na história. Eu fiz gol bastante de todo jeito, inclusive Você é do BTC. o Alexei, quando eu fazia o gol de cabeça, que eu gostava de fazer gol de cabeça, ele falava que o melhor fundamento meu era cabecear. Tá, tudo bem. Mas eu falo assim, a amizade que eu formei com tanta gente veio do clube, veio do time de várzea. Claro, futebol, né? de novo presente. Hoje é amador, né? Hoje eles jogam em campo com alambrado, com gramado. Nós jogávamos no campo, eu brinco, quando você ia jogar, por exemplo, o Paulista e o Meia-Lua, que o campo era lá onde é o Horácio Alves Cunha, Tá. lá o Distrital, né? Lá era na beira, porque lá tem também um riozinho. Sim, o córrego lá. Hã? O córrego lá, O normal. córrego, mas fizeram avenida em cima. Sim. Lá era uma ribanceira do lado do campo. Então, eu falava assim, quando você vai jogar lá contra o Meia-Lua, despede da família. Você não sabe se volta. Que Legal. era pauleira mesmo. Né? Eu fui forjado na luta. Na luta. Muito bom. Queria agradecer ao Antônio Carlos Garmes, que esteve conosco, mas também com o Toninho, para fazer alguns recortes. Ele não tinha pretensão com o histórico de vida que você tem, com tantas frentes de trabalho e de participação popular, de achar que a gente ia ter a presunção de contar aqui todas as histórias. A gente pegou recortes Alguma coisa, e pitadinhas, mas para simbolizar e aqui registrar o respeito pelo Toninho, o amigo, aquele que discute, diverge, ouve, vai, fala, né, do dia a dia, é a disposição de ensinar. Uma coisa em mim, eu costumo dizer assim, eu não minto. Realmente, eu não minto. Eu falo, se a pessoa me pergunta algo, eu falo o que eu penso. E isso me traz alguns probleminhas. Sim. Mas eu vou fazer o quê? Você vê aqui, tudo que você perguntou, eu respondi com a maior naturalidade. Eu sou assim, né? Toninho, o seu Otacílio e a dona Isaura estão felizes por você e pela história que a gente pôde contar aqui um pedaço. Eu sempre disse, Nelson, que eu fui um filho bom, porque todas as vontades do meu pai e da minha mãe, eu fiz. Principalmente para minha mãe, depois que meu pai faleceu. Então, a minha mãe telefonava para mim, Toninho, vem aqui. Em 3 minutos, 5 minutos, eu estava na casa dela aqui na Rua 15. Que é, mãe? Às vezes não era nada de importante, mas eu ia atender minha mãe. Honrar pai e mãe, para que lhes sejam acrescentados os dias na tua vida. Meu pai morreu com 71 anos. Teve uma época que eu falava, será que eu vou atingir a idade do meu pai? Que meu pai morreu novo, jovem para mim. Hoje essa semana eu faço 80 anos. E dizem assim, você vai longe. Eu não sei, só Deus sabe o que Ele tem reservado para mim. E tudo que Ele reservou para mim, eu sei que é bom. Obrigado. O prazer é meu. Demoramos um pouco para vir aqui, porque tinha que acertar uma hora como agora, né? Que nós estamos preparando, né, para sexta-feira. Graças a Deus, até isso, Deus está me dando a oportunidade de receber um título bauruense, mas a minha cidade, Avaí, é aquela que eu jamais esquecerei. É isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Câmara Livre aqui, nas trajetórias de vida. Fique com Deus.